E se você descobrisse que a pessoa mais dedicada da sua empresa vive um casamento que é apenas uma mentira? Uma jovem presa em um acordo silencioso, invisível aos olhos de todos, até que uma confissão acidental muda tudo. Esta é a história de Gabriela, que precisou perder tudo para descobrir sua verdadeira força. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários. Se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance na vida e no amor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Essa história vai te emocionar do início ao fim. Agora, vamos começar. O sol de fevereiro batia impiedoso nas janelas espelhadas da Tech Vision Empresas, no coração da Avenida Paulista. No 32º andar, Gabriela Silva digitava freneticamente no teclado, seus dedos dançando entre planilhas e relatórios, como se a vida dependesse daquilo, e talvez dependesse. Aos 24 anos, ela tinha o rosto delicado de quem ainda carregava vestígios da adolescência, mas os olhos, castanhos e fundos, contavam uma história diferente. Eram olhos que já tinham visto demais, que carregavam um peso invisível que nenhum colega conseguia decifrar. Vitor Santos observava pela parede de vidro de sua sala executiva. Aos 38 anos, o CEO da Tech Vision era o tipo de homem que comandava salas com sua presença. Alto, ombros largos, cabelos negros sempre impecavelmente penteados. Mas naquele momento, franzindo a testa enquanto observava Gabriela, havia algo mais humano em sua expressão. Ela nunca para, murmurou ele para si mesmo. Era aniversário de Gabriela. Vitor sabia porque vira no sistema de RH naquela manhã. 24 anos. Tão jovem, mas sempre tão apagada, como se estivesse constantemente tentando ocupar menos espaço no mundo. O interfone tocou. Senhor Santos, tem uma senhora na recepção perguntando por Gabriela Silva. Diz que é a mãe dela. A voz da recepcionista soou hesitante. Ela insiste que é surpresa de aniversário. Vitor sorriu. Talvez fosse exatamente o que Gabriela precisava. Um pouco de calor humano em meio àquele mar de planilhas. Mande-a subir. Pode levá-la ao lounge privativo do andar executivo. É mais acolhedor. 20 minutos depois, Dona Rosa Silva entrou no edifício, carregando uma sacola térmica que exalava cheiro de comida caseira. Era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos presos num coque e mãos calejadas que denunciavam anos de trabalho duro. Suas roupas eram simples, mas limpas, e havia uma determinação em seus olhos que não combinava com a timidez de seus passos. Quando Gabriela foi chamada ao lounge, seu rosto empalideceu. Mãe, o que você está fazendo aqui? O lounge privativo era um espaço elegante com sofás de couro, vista panorâmica para a cidade e uma tranquilidade que contrastava com o frenesi dos andares inferiores. Dona Rosa abriu um sorriso, mas havia preocupação em suas rugas. Vim te buscar para almoçarmos juntas, filha. É seu aniversário. Ela se aproximou e segurou o rosto de Gabriela entre as mãos. O sorriso morreu. Meu Deus, Gabriela, você está diferente. Estou bem, mãe, só um pouco cansada. Cansada? Dona Rosa tocou os ombros da filha, que pareciam mais estreitos sob o blazer preto. Você emagreceu. Está com olheiras. E esse brilho que você tinha nos olhos... Cadê? Mãe, por favor. Gabriela olhou nervosamente para a porta. Vitor havia saído para pegar café na copa do andar. Não planejava espionar, mas quando passou pelo corredor que levava ao lounge, ouviu vozes. A porta estava entreaberta, apenas uma fresta, mas o suficiente. Deveria seguir em frente, deveria respeitar a privacidade, mas algo na voz quebrada de Gabriela o fez parar. Gabriela, você é minha filha. Eu sei quando algo está errado. Dona Rosa segurou as mãos da filha com firmeza. O que está acontecendo naquele casamento? Silêncio. Do corredor, Vitor viu Gabriela fechar os olhos. Seus ombros começaram a tremer. Mãe, fala comigo, filha. Eu não consigo. Gabriela Silva, você olha para mim agora e me diz o que esse homem está fazendo com você. A voz de Dona Rosa ecoou no lounge. Gabriela abriu os olhos e 2 lágrimas escorreram por seu rosto. Quando ela falou, sua voz era um sussurro tão baixo que Vitor precisou se aproximar um passo para ouvir. Ele não me quer, mãe. Como assim não te quer? Vocês são casados. Estamos casados há 1 ano e meio. Gabriela engoliu seco, e cada palavra parecia arrancada de sua garganta. Eu ainda sou virgem. O mundo parou.
No corredor, Vitor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A xícara de café em sua mão tremeu, derramando algumas gotas no chão de mármore. Gabriela Silva, sua funcionária mais dedicada, sempre educada, sempre discreta. Casada com Rodrigo Mendes, o herdeiro da Mendes Construtora, um dos homens mais ricos de São Paulo. E ela ainda era virgem. Não, não pode ser. Dona Rosa deixou escapar um soluço. Gabriela, o que você está dizendo? Você sabe exatamente o que eu estou dizendo, mãe. A voz de Gabriela se ergueu, carregada de uma dor que havia sido reprimida por tempo demais. Você sabia desde o começo que esse casamento não era real. Você estava lá quando ele fez a proposta. Vitor encostou-se na parede do corredor, o coração martelando. Sabia que deveria ir embora, mas seus pés pareciam colados no chão. Era para ser diferente. Dona Rosa chorava abertamente agora. Ele disse que cuidaria de você, que você teria uma vida boa. Uma vida boa? Gabriela riu, mas era um som sem alegria. Mãe, eu sou um troféu, um objeto decorativo que ele leva para jantares e eventos para parecer bem casado e respeitável. Em casa, ele nem olha para mim. Dormimos em quartos separados desde a lua de mel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por quê? Sussurrou Dona Rosa. Por que você aceitou? Porque você estava desesperada. Gabriela se afastou, abraçando o próprio corpo. Porque papai morreu e deixou aquela montanha de dívidas. Porque estávamos prestes a perder a casa. Porque você ligava chorando todos os dias dizendo que não tinha como pagar os credores. Cada palavra era uma faca. E então apareceu Rodrigo Mendes com sua proposta perfeita. Ele pagaria todas as dívidas. Daria uma quantia para você viver confortavelmente. Tudo o que eu precisava fazer era casar com ele e fingir ser a esposa feliz quando necessário. Eu pensei... Dona Rosa tremia. Eu pensei que com o tempo ele se apaixonaria por você. Você é tão linda, tão inteligente. Ele não queria uma esposa, mãe. Ele queria uma funcionária que não pudesse pedir demissão. Gabriela estava chorando agora, lágrimas caindo livremente. E você me vendeu para ele. No corredor, Vitor precisou colocar a mão na parede para se firmar. Sentia uma mistura turbulenta de fúria, choque e uma dor profunda no peito que não conseguia nomear. Gabriela, a mesma Gabriela que chegava sempre 15 minutos antes de todos, que nunca reclamava de horas extras, que sorria educadamente, mas nunca mostrava a alegria real, que às vezes olhava pela janela com uma expressão tão distante que parecia estar a milhões de quilômetros dali. Agora tudo fazia sentido. Eu sinto muito. Dona Rosa soluçava. Eu sinto tanto, minha filha. Eu só queria que você estivesse segura. Segura? Gabriela limpou as lágrimas com as costas das mãos. Mãe, eu vivo num apartamento de cobertura no Itaim Bibi que parece um museu. Tudo é branco, frio, sem vida. Ele tem suas amantes, suas festas. Eu sou apenas a esposa fantasma que aparece quando convém. Por que você nunca me contou? Porque o que isso mudaria? Gabriela abriu os braços, exasperada. As dívidas foram pagas. O acordo foi feito. Eu sou propriedade dele agora. Não diga isso. É a verdade. Gabriela pressionou as mãos contra os olhos. E o pior é que às vezes eu me olho no espelho e mal reconheço quem eu me tornei. Eu costumava ter sonhos, mãe. Eu queria fazer faculdade, viajar, me apaixonar de verdade. Agora eu só existo. Vitor fechou os olhos, apertando a xícara de café com tanta força que foi um milagre não quebrá-la. Precisava ir embora. Precisava processar aquilo. Mas antes, precisava de uma última informação. Você já pensou em divórcio? Perguntou Dona Rosa hesitante. Gabriela riu amargamente. Com que dinheiro, mãe? O salário que eu ganho aqui é bom, mas mal cobre minhas despesas pessoais. Rodrigo controla tudo. Até a aliança no meu dedo foi escolhida por ele. Ela olhou para a própria mão, onde um anel de diamantes brilhava como algemas de luxo. Não, eu fiz minha escolha. Agora tenho que viver com ela. Filha, vamos almoçar, mãe. Gabriela endireitou os ombros, enxugando o rosto e recompondo a máscara que usava todos os dias. E por favor, não mencione isso nunca mais. Eu estou lidando com isso do meu jeito. Vitor se afastou do corredor antes que pudessem vê-lo. Suas mãos tremiam enquanto despejava o café na pia da copa. Gabriela Silva, 24 anos, presa em um casamento que era uma prisão dourada. E ele, Vitor Santos, CEO poderoso, homem de negócios implacável, não tinha ideia do inferno que acontecia sob seu nariz.
Mas agora sabia, e não conseguiria fingir que não. A pergunta era, o que ele poderia fazer a respeito sem destruir tudo? Vitor não conseguiu trabalhar pelo resto do dia. Sentado em sua sala executiva, com a skyline de São Paulo se estendendo infinitamente através das janelas, ele girava uma caneta entre os dedos, enquanto sua mente rodava em círculos obsessivos. Eu ainda sou virgem. As palavras ecoavam em sua cabeça como um mantra perturbador. Observou Gabriela retornar à sua estação de trabalho após o almoço com a mãe. Ela estava recomposta, blazer preto ajeitado, cabelos presos em um coque elegante, postura ereta. Mas agora Vitor via através da máscara. Via a rigidez antinatural de seus ombros, a forma como ela evitava contato visual com todos, como seus dedos tremiam ligeiramente sobre o teclado, como ele nunca tinha percebido. Às 18 horas, quando a maior parte do escritório já havia esvaziado, Gabriela ainda estava lá. Sempre estava. Vitor observara esse padrão por meses, sem questionar. Agora entendia. Ela não queria ir para casa. Quem iria querer voltar para aquela gaiola dourada? Fechou os olhos massageando as têmporas. Precisava de conselho. E conhecia apenas uma pessoa com sabedoria suficiente para orientá-lo sem julgamentos. Pegou o telefone. Tia Beatriz, preciso conversar com você. Urgente. Dra. Beatriz Santos. Não era realmente tia de Vitor, mas havia sido mentora de seu pai e assumira esse papel após a morte dele 15 anos atrás. Aos 58 anos, era a diretora jurídica da Tech Vision, uma mulher de presença imponente, cabelos grisalhos curtos, olhar penetrante atrás de óculos de armação elegante. Eles se encontraram em seu apartamento em Higienópolis, um espaço repleto de livros, arte moderna e o cheiro reconfortante de café fresco. Você está péssimo, foi a primeira coisa que ela disse quando Vitor entrou. Whisky ou café? Café. Preciso estar lúcido. Sentaram-se na sala de estar. Beatriz serviu 2 xícaras e esperou. Ela sempre esperava. Era parte de sua genialidade. Saber quando falar e quando simplesmente estar presente. Vitor contou tudo, sem mencionar nomes, mas expondo cada detalhe doloroso que havia ouvido naquele lounge. Quando terminou, Beatriz ficou em silêncio por um longo minuto, apenas observando-o por cima da xícara de café. E agora você quer salvá-la? Não era uma pergunta. Eu preciso fazer alguma coisa. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Como assim por quê? Beatriz, ela está presa em um casamento que é basicamente escravidão moderna, um acordo financeiro disfarçado de matrimônio. Isso não responde minha pergunta. Beatriz colocou a xícara na mesa, seus olhos fixos nele com aquela intensidade que sempre o fazia sentir-se como um aluno sendo examinado. Por quê? Você precisa fazer alguma coisa. Vitor abriu a boca, fechou, pensou. Porque é errado. Muitas coisas neste mundo são erradas, Vitor. Você não sai salvando todas. Ela é minha funcionária. Está sob minha responsabilidade, de certa forma. Ah, Beatriz se recostou no sofá, um sorriso mínimo tocando seus lábios. Então é sobre poder. Não, claro que não. Vitor se levantou frustrado andando até a janela. Eu não sei. Eu só... Quando a ouvi dizer aquilo, foi como se alguém tivesse me arrancado uma camada de pele. A dor na voz dela, Beatriz, não era apenas tristeza. Era desistência, silêncio. Você já teve a chance de realmente olhar para ela antes de hoje? Perguntou Beatriz suavemente. Vitor virou-se. Como assim? Gabriela Silva trabalha para você há quanto tempo? 1 ano. E em todo esse tempo você a viu? Ou apenas viu uma funcionária eficiente? A pergunta era uma faca afiada. Vitor sentiu vergonha queimar seu peito. Eu sempre notei que ela era dedicada, inteligente. Mas você nunca se perguntou por quê, certo? Beatriz completou. Porque uma jovem de 20 e poucos anos trabalhava até tarde todas as noites. Porque ela nunca saía para almoçar com os colegas. Porque seus olhos pareciam tão vazios. Vitor voltou ao sofá, afundando no assento. Eu sou um idiota. Você é humano. Beatriz se inclinou para a frente. Mas agora que você sabe, precisa ser muito, muito cuidadoso com o que faz a seguir. Eu quero ajudá-la. Preciso. Escute o que vou te dizer, Vitor, porque isso é crucial. O tom de Beatriz ficou duro, professoral. Você é o chefe dela. Existe um desequilíbrio fundamental de poder nessa equação. Se você simplesmente intervir,
Se você se tornar o cavaleiro de armadura brilhante, o que você vai fazer? Vou libertá-la? Não. Beatriz bateu o dedo na mesa. Você vai apenas transferi-la de uma gaiola para outra, de um homem que a controla para outro, e ela continuará sendo uma vítima. Vitor sentiu as palavras como murros. Então o que eu deveria fazer? Nada. Você deve dar a ela ferramentas mais para se salvar sozinha. Beatriz segurou o pulso dele, seus olhos penetrando os dele. Não seja o salvador dela, Vitor. Seja o mentor. Dê a ela independência real, financeira, profissional, emocional. Dê a ela poder de escolha. E então, deixe que ela escolha o que fazer com esse poder. Vitor processou as palavras lentamente. Como? Ela é boa no trabalho? Excepcional. Uma das melhores que temos. Então trate-a como tal. Beatriz se levantou, pegando uma pasta em sua mesa. Você não quer um projeto filantrópico há meses? Aquele Instituto de Impacto Social que mencionou? Sim, mas o que isso tem a ver? Coloque-a para liderar. Não como favor, mas como reconhecimento legítimo. Dê a ela uma promoção, uma equipe, autonomia. E, principalmente, um salário que lhe permita ter opções reais. Vitor sentiu algo acender em seu peito. Não era um plano de resgate. Era um plano de empoderamento. E se o marido dela reagir mal? Então você terá dado a ela recursos para reagir. Beatriz sorriu, mas era um sorriso de guerreira. A liberdade não é dada, Vitor. É conquistada. Você pode apenas abrir a porta. Ela é quem precisa atravessá-la. Vitor ficou em silêncio por um longo momento, deixando a sabedoria das palavras de Beatriz penetrarem. Você acha que ela vai aceitar? Acho que não subestime a força dela. Beatriz colocou a mão no ombro dele. Sobreviver a 1 ano e meio naquele tipo de situação e ainda conseguir ser uma profissional exemplar, essa mulher é de aço, Vitor. Ela só precisa ser lembrada disso. Quando Vitor saiu do apartamento de Beatriz naquela noite, tinha um plano. Não um plano de salvação, um plano de libertação. Mas a libertação de Gabriela não viria dele, viria dela mesma. Ele seria apenas o catalisador. Vitor passou o fim de semana montando o projeto com meticulosidade cirúrgica. Já o Instituto Tech Vision de Impacto Social seria focado em programas de desenvolvimento comunitário, educação tecnológica para comunidades carentes e empoderamento profissional. E Gabriela seria a gerente de projetos sênior. Na segunda-feira de manhã, às 9h em ponto, ele a chamou à sua sala. Gabriela entrou com sua postura habitual, educada, contida, os olhos baixos. Usava um blazer cinza escuro sobre uma blusa branca, cabelos presos, sem maquiagem, além de um batom nude discreto. Como ela consegue parecer tão pequena, pensou Vitor. Uma mulher tão inteligente, ocupando tão pouco espaço. Sente-se, por favor. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Gabriela obedeceu, as mãos cruzadas no colo. Aconteceu algo errado com algum projeto, senhor? Não, pelo contrário. Vitor deslizou uma pasta pelo tampo polido da mesa. Preciso discutir uma oportunidade com você. Ela olhou para a pasta como se fosse uma armadilha. Abra, ele incentivou. Com movimentos hesitantes, Gabriela abriu a pasta. Seus olhos percorreram a primeira página, então a segunda. Sua respiração mudou. Senhor Santos, eu não entendo. É simples. Estou estruturando um novo braço da empresa focado em impacto social. Programas de educação, desenvolvimento comunitário, inclusão tecnológica. Vitor se recostou na cadeira, observando atentamente cada reação dela. Preciso de alguém brilhante para liderar. Alguém com visão estratégica, capacidade de gestão e, principalmente, coração. Gabriela levantou os olhos, incrédula. E o senhor está me oferecendo isso? Estou oferecendo o cargo de gerente de projetos sênior. Vitor apontou para o contrato na pasta. Equipe própria de 5 pessoas, que você mesma poderá recrutar. Autonomia completa para estruturar os programas e um salário compatível com a responsabilidade. Gabriela virou a página e chegou aos números. O mundo parou. 13.500 reais por mês. Ela estava ganhando 4.500 reais. Isso não pode estar certo. Sua voz saiu como um sussurro. Senhor Santos, eu não... É a faixa salarial padrão para gerente sênior na empresa. A voz de Vitor era firme, profissional. Você está sendo promovida por mérito, Gabriela. Não é caridade. É reconhecimento. Lágrimas subiram aos olhos dela. Ela piscou rapidamente, tentando contê-las.
Por quê? Perguntou, a voz embargada. Por que eu? Vitor se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Porque nos últimos 12 meses, você entregou todos os seus projetos com excelência. Porque você tem uma ética de trabalho que eu raramente vejo. E porque quando li suas propostas de melhorias para os programas internos da empresa, vi alguém que pensa de forma sistêmica e humana ao mesmo tempo. Ele fez uma pausa. Essa é uma oportunidade real, Gabriela, e você a merece. Uma lágrima escapou, rolando lentamente pela face dela. Ela limpou rapidamente, mas não conseguiu controlar o tremor em suas mãos. 13.500 ares. Era independência, era liberdade, era a possibilidade de fazer escolhas. Ela engoliu seco. Eu aceito. Tem certeza? Vitor manteve o tom neutro, mas havia um brilho quente em seus olhos. É uma grande responsabilidade. Vai requerer liderança, decisões difíceis, presença em reuniões de alto nível. Pela primeira vez desde que entrara naquela sala, Gabriela ergueu o queixo e olhou diretamente para ele. Tenho certeza. E havia algo diferente em sua voz. Algo que não estava lá antes. Determinação. Ótimo. Vitor estendeu a mão. Bem-vinda à sua nova posição, Gabriela. Quando suas mãos se tocaram, um aperto firme, profissional, foi como se um circuito elétrico se fechasse. Vitor viu algo acender nos olhos dela. Esperança. E pela primeira vez em 1 ano e meio, Gabriela sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas real. Gabriela flutuou pelo resto do dia. Assinou o contrato, foi apresentada à nova equipe, recebeu as credenciais para acessar os sistemas de gestão do instituto. Cada passo parecia irreal, como se ela estivesse em um sonho do qual iria acordar a qualquer momento. Mas não acordou. Às 19 horas, quando finalmente saiu do escritório, e pela primeira vez em meses saiu no horário normal, segurou o contrato contra o peito como se fosse um talismã. 13.500 reais. Podia alugar um apartamento, pagar suas próprias contas, ter liberdade. O Uber que chamou a levou para o Itaim Bibi, para a cobertura de 250 metros quadrados que nunca sentira como lar. Tudo ali era branco e minimalista, obra de uma decoradora cara que Rodrigo contratara sem nem perguntar sua opinião. Parecia um showroom de revista. Bonito, frio, sem alma. Quando abriu a porta, ouviu vozes vindas da sala de estar. Rodrigo estava no sofá de couro branco, bebendo uísque, com seu primo Alexandre sentado na poltrona ao lado. 2 homens de 30 e poucos anos, trajados em ternos caros, emanando aquele ar de quem nunca precisou lutar por nada. Olha só quem chegou. Alexandre ergueu a taça em um brinde zombeteiro. A esposa dedicada. Gabriela ignorou-o. Rodrigo a observava com aquela expressão que ela conhecia tão bem, uma mistura de tédio e leve irritação por sua mera presença. Rodrigo Mendes era, aos olhos da sociedade, um excelente partido. Alto, cabelos loiros sempre arrumados, feições angulosas. Herdeiro de uma fortuna em construção civil. O tipo de homem que aparecia em colunas sociais. Também era completamente vazio por dentro. Jantei fora, vou para o meu quarto. Gabriela começou a caminhar em direção ao corredor. Gabriela. A voz de Rodrigo a parou. Ela virou-se, esperando. Recebi uma ligação hoje. Ele tomou um gole do uísque, seus olhos azuis gélidos fixos nela. Do escritório onde você trabalha. O coração de Gabriela acelerou. Estavam pedindo para atualizarem o cadastro de beneficiários de plano de saúde. Mencionaram sua promoção. Ele colocou a taça na mesa com um som seco. Que promoção! Gabriela sentiu todas as células de seu corpo travarem, mas então lembrou da sensação de assinar aquele contrato, do aperto de mão com Vitor, da esperança que acendera em seu peito. Endireitou os ombros. Fui promovida a gerente de projetos sênior. Vou liderar o novo Instituto de Impacto Social da empresa. Silêncio. Alexandre soltou uma gargalhada rouca. Instituto de Impacto Social? Ele olhou para Rodrigo. A Cinderela virou executiva agora, primo? Rodrigo não riu. Seus olhos estreitaram. E você aceitou? Sem me consultar? Não precisava consultá-lo. As palavras saíram mais firmes do que Gabriela esperava. É minha carreira. Suas tu. Carreira. Rodrigo se levantou em um movimento fluido. Gabriela, você está esquecendo qual é o arranjo aqui? Não estou esquecendo nada. Então você sabe que eu não preciso que minha esposa fique até tarde trabalhando, liderando projetos, chamando atenção. Ele cruzou os braços. Você tem um papel,
Esse papel não inclui ser ambiciosa. A palavra foi cuspida como um insulto. Gabriela sentiu a raiva, uma emoção há tanto tempo suprimida, começar a ferver. Eu ganhei essa promoção por mérito. Não vou recusar. Vai sim. Rodrigo pegou o celular. Vai ligar para seu chefe amanhã de manhã e dizer que cometeu um erro, que não pode aceitar. Não. A palavra caiu na sala como uma bomba. Rodrigo parou, o celular suspenso no ar. Alexandre arregalou os olhos. Até mesmo Gabriela pareceu surpresa por ter dito. O que você disse? A voz de Rodrigo estava perigosamente baixa. Eu disse não. Gabriela apertou as mãos, unhas cravando nas palmas. Não vou ligar. Não vou recusar. Essa é minha chance, e eu não vou desperdiçá-la. Rodrigo deu 2 passos na direção dela. Gabriela recuou instintivamente, mas forçou-se a parar. Não ia demonstrar medo. Você está esquecendo as regras, Gabriela. Cada palavra era deliberada, controlada. Nós temos um acordo. Eu sustento você e sua mãe. Você me dá respeitabilidade. É simples. E eu cumpro minha parte. Gabriela ergueu o queixo. Compareço aos seus jantares de negócios. Sorrio para seus clientes. Faço meu papel de esposa quando necessário. Mas meu trabalho é meu. Nada do que você tem é seu. Rodrigo sorriu, mas era um sorriso de predador. Este apartamento é meu. Seus cartões são pagos por mim. Até a roupa que você veste foi comprada com o meu dinheiro. Então é bom que agora eu vou ganhar o suficiente para comprar minhas próprias roupas. O tapa veio do nada. Não foi forte. Mais um estalo do que uma agressão real. Mas o choque da violação foi ensurdecedor. Alexandre se levantou, desconfortável. Cara, vai com calma. Gabriela tocou o rosto, onde a pele ardia. Lágrimas de raiva, não de dor, encheram seus olhos. Você não encosta em mim de novo. Sua voz era aço frio. Rodrigo pareceu surpreso com sua própria ação. Passou a mão pelos cabelos, aquele controle habitual voltando. Gabriela, eu vou para o meu quarto. Amanhã vou trabalhar e vou aceitar minha promoção. Ela deu um passo para trás. E se você tocar em mim novamente, eu vou direto para a polícia. Não me importa qual será o custo. Ela virou-se e caminhou para o corredor, as pernas tremendo, mas a cabeça erguida. Atrás dela ouviu Rodrigo derrubar algo, provavelmente a taça de uísque. Mas não olhou para trás. Trancou-se em seu quarto. O quarto de hóspedes que Rodrigo gentilmente oferecera quando ela se mudara, como se estivesse fazendo um favor. Um quarto branco, impessoal, com uma cama de solteiro e nada que fosse realmente dela. Sentou-se na beira da cama e finalmente deixou as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de libertação. Pela primeira vez em 1 ano e meio, havia dito não, e o céu não tinha caído. As semanas que se seguiram foram uma transformação. Gabriela se jogou no trabalho com uma intensidade que surpreendeu até ela mesma. O Instituto Tech Vision de Impacto Social começou a ganhar forma sob sua liderança. Ela estruturou programas de educação tecnológica para jovens de comunidades periféricas, parcerias com ONGs, mentorias profissionais. E ela era boa nisso, surpreendentemente boa. Em reuniões, sua voz, antes sempre hesitante, começou a soar com autoridade. Suas apresentações eram claras, bem fundamentadas, apaixonadas. A equipe que recrutou a respeitava genuinamente. Vitor observava à distância, um sorriso satisfeito tocando seus lábios toda vez que havia liderar uma reunião ou defender uma ideia com firmeza. Ela está florescendo, comentou doutora Beatriz uma tarde, quando observavam Gabriela apresentar o primeiro relatório do Instituto para o Conselho. Sim, Vitor não conseguiu conter o orgulho em sua voz. E você está apaixonado por ela. Vitor quase engasgou com o café. O quê? Não, eu só... Estou feliz por vê-la bem. Beatriz o olhou por cima dos óculos com aquela expressão que dizia claramente, não me subestime. Vitor, conheço você desde que tinha 15 anos. Sei quando você está mentindo. Beatriz, ela é minha funcionária. Está casada. E acabou de sair de uma situação horrível. A última coisa que precisa é de alguém que a vê. Beatriz completou suavemente. De alguém que reconhece seu valor? De alguém que a trata como igual? Isso não é sobre mim. Ainda não. Beatriz tocou seu ombro. Mas pode se tornar. E quando esse momento chegar, se eu chegar, você precisa ter certeza de que está fazendo pelas razões certas. Não por pena, não por heroísmo,
mas porque a vê como ela realmente é. Vitor ficou em silêncio, observando Gabriela através do vidro da sala de reuniões. Ela vestia um blazer azul marinho que havia comprado com o primeiro salário novo, não mais as roupas pretas sem forma que costumava usar. Seus cabelos estavam soltos, ondulando sobre os ombros. Ela sorria enquanto explicava um gráfico. Estava radiante. Sim, admitiu para si mesmo. Eu a vejo. E o que via era extraordinário. Em casa, a Guerra Fria continuava. Rodrigo não voltara a tocá-la, mas o silêncio entre eles era uma presença viva e tóxica. Eles mal se falavam. Gabriela chegava tarde, comia no quarto, trabalhava em seu laptop até dormir. Até que numa sexta à noite, 3 meses após a promoção, Gabriela chegou em casa e encontrou malas suas empilhadas na entrada. Rodrigo estava na sala, braços cruzados. "O que é isso?" ela perguntou. "Você está terminando com essa farsa de casamento." A voz dele era fria, mas havia algo nela, desespero, que Gabriela nunca ouvira antes. "Como assim? Vai embora, Gabriela." Ele apontou para as malas. "Eu não aguento mais isso. Você mudou. Não me obedece mais. Está se tornando visível demais." Gabriela deveria sentir pânico, medo, desespero, mas sentiu apenas alívio. "Você está me pedindo o divórcio? Estou te mandando embora." Rodrigo virou-se, não conseguindo olhar para ela. "As dívidas da sua mãe estão pagas. Acabou. Você pode ir." Por um momento, Gabriela apenas ficou ali parada, processando. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seus lábios. "Tudo bem." Rodrigo virou-se surpreso. "Tudo bem?" "Sim." Gabriela pegou a primeira mala. "Eu vou." "Obrigada por me liberar." E não havia sarcasmo em sua voz, apenas sinceridade. Ligou para Camila, sua melhor amiga da faculdade, que havia se distanciado durante o casamento. "Gabi, meu Deus, faz meses que não... Camila, posso ficar no seu apartamento por uns dias? Eu estou saindo do meu casamento." Silêncio. "Então, estou indo te buscar. Manda o endereço." Naquela noite, Gabriela dormiu no sofá de Camila na Vila Madalena, em um apartamento pequeno e bagunçado que cheirava a tinta. Camila era artista plástica e vida real. E pela primeira vez em 1 ano e meio, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medo, livre. Na segunda-feira seguinte, Gabriela chegou ao escritório às 7h30, não por obrigação, mas porque não conseguia esperar para começar o dia. Encontrou Vitor já em sua sala, tomando café e revisando relatórios. "Bom dia." Ela bateu na porta entreaberta. "Posso falar com você?" Vitor ergueu os olhos e algo mudou em sua expressão quando a viu. Ela estava usando um vestido azul escuro, simples mas elegante, e havia uma leveza em seus ombros que não estava lá antes. "Claro, entre." Gabriela sentou-se, as mãos tranquilamente pousadas no colo. "Eu só queria que você soubesse que estou me divorciando." Vitor engasgou com o café. "O quê?" "Rodrigo me pediu para ir embora na sexta." Eu aceitei. "Já estou morando com uma amiga." Ela sorriu e era um sorriso de verdade. "Achei que deveria informá-lo, já que vai mexer com meu cadastro de benefícios e tal." Vitor colocou a xícara na mesa, processando. "Gabriela, você está bem?" "Estou ótima." E era verdade. Havia um brilho em seus olhos que ele nunca vira. "Pela primeira vez em muito tempo estou me sentindo eu mesma." Vitor se levantou, deu a volta na mesa e sentou-se na cadeira ao lado dela. Não como chefe, mas como igual. "Você precisa de alguma coisa? Advogado? Suporte?" "Vitor." Ela tocou a mão dele, um toque breve, mas significativo. "Você já me deu o que eu precisava. Você me deu a ferramenta para me salvar sozinha." Os olhos dele encontraram os dela. Eu só abri a porta. E eu atravessei. Gabriela sorriu. "Agora preciso apenas seguir em frente. Construir minha própria vida." Vitor sentiu algo se apertar em seu peito. Admiração, orgulho e algo mais profundo que não ousava nomear. "Vai dar tudo certo," ele disse. E acreditava. "Vai." Gabriela se levantou. "Agora preciso voltar ao trabalho. Temos aquela reunião com a ONG Crescer às 10 horas. Gabriela..." Ela parou na porta, virou-se. "Se precisar conversar, sobre qualquer coisa, minha porta está sempre aberta." Ela inclinou a cabeça, aquele sorriso ainda tocando seus lábios. "Obrigada, Vitor, por tudo." E quando saiu, deixou um vazio na sala que pareceu muito maior do que deveria. 3 meses depois,
A TechVision organizou seu coquetel anual de apresentação de projetos no Terraço Itália. Era novembro, e São Paulo brilhava lá embaixo como um mar de luzes. Gabriela estava no palco ao lado de Vitor, apresentando os resultados do Instituto de Impacto Social. 6 meses de operação, 5 programas implementados, 300 jovens capacitados. Os números impressionavam, mas o que realmente prendia a atenção da plateia era ela, vestindo um vestido verde esmeralda que destacava seus olhos, cabelos soltos em ondas naturais. Gabriela comandava o palco com uma confiança que fazia parecer que nascera para aquilo. Vitor mal conseguia tirar os olhos dela. E é por isso que acreditamos que o impacto social não é apenas responsabilidade, mas oportunidade. Gabriela concluiu, sua voz clara e firme. Obrigada. Aplausos ecoaram pelo salão. Quando desceram do palco, investidores e executivos os cercaram com perguntas e elogios. Vitor viu o orgulho brilhar nos olhos de Beatriz entre a multidão. Então, a porta se abriu e Eli Mouros entrou. Rodrigo Mendes, impecável em um terno cinza, com Alexandre ao seu lado. Gabriela sentiu o ar escapar de seus pulmões. O processo de divórcio estava em andamento, mas vê-lo ali, em seu espaço, em seu momento, foi como um fantasma materializando-se. Vitor percebeu a mudança na respiração dela. Seguiu seu olhar. Você quer que eu peça para ele sair? Sussurrou. Não. Gabriela endireitou os ombros. Eu lido com isso. Mas quando Rodrigo cruzou o salão diretamente na direção dela, cada passo deliberado, Gabriela sentiu o velho medo começar a rastejar de volta. Gabriela, Rodrigo parou na frente dela, forçando um sorriso para os observadores. Que apresentação interessante. Rodrigo. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Não sabia que viria. Não ia perder a chance de ver minha... Ele fez uma pausa calculada, quase ex-esposa brilhar. Alexandre ri baixinho ao lado dele. Precisamos conversar. Rodrigo segurou o braço dela, seus dedos apertando com força suficiente para doer. Agora, me solte. Vamos, Gabriela. Ele começou a puxá-la na direção da porta. Paramos com essa palhaçada. Você volta para casa e paramos com esse divórcio ridículo. Gabriela tentou se soltar, mas o aperto aumentou. Rodrigo, você está me machucando. Senhor Mendes. A voz de Vitor cortou o ar como uma lâmina. Rodrigo se virou, irritação clara em seu rosto. O senhor é Vitor Santos, CEO da TechVision. Vitor se posicionou ao lado de Gabriela, sua presença uma parede sólida. E a senhora Silva é essencial para a sessão de perguntas dos investidores, que começa em 5 minutos. Precisamos dela aqui. Ela é minha esposa. Rodrigo puxou Gabriela com mais força. Na verdade, segundo os documentos que tenho conhecimento, vocês estão em processo de divórcio. Vitor não elevou a voz, mas havia aço nela, e está machucando uma funcionária sênior da minha empresa. Sugiro fortemente que a solte. Alexandre deu um passo à frente, mas ao olhar de Beatriz, que aparecera ao lado de Vitor, o fez recuar. Isso é entre marido e mulher, rosnou Rodrigo. Não. A voz de Gabriela saiu baixa, mas firme. Isso é entre si nada. Rodrigo, me solta. Você vai comigo. Não. A palavra ecoou pelo terraço. Conversas pararam. Cabeças se viraram. Gabriela puxou o braço com força, finalmente se libertando. Seu pulso estava vermelho, onde os dedos de Rodrigo haviam apertado. Eu não vou. Ela deu um passo para trás, respiração pesada, mas olhos firmes. Não vou com você. Não agora. Não nunca mais. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que haviam se tornado o centro das atenções. Seu rosto ficou vermelho. Você vai se arrepender disso. Não. Gabriela cruzou os braços. A única coisa que eu me arrependo é de ter levado 1 ano e meio para fazer isso. Alexandre segurou o braço de Rodrigo. Cara, vamos embora. Estamos fazendo papel de idiotas. Por um momento longo e tenso, Rodrigo apenas ficou ali, olhando para Gabriela como se não a reconhecesse. Então, sem mais palavras, virou-se e saiu. Alexandre o seguiu, lançando um último olhar de desprezo. Quando a porta se fechou atrás deles, o salão explodiu em murmúrios. Gabriela percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina pura. Você está bem? Vitor tocou suavemente seu ombro. Gabriela olhou para ele, para Beatriz, para todos os rostos preocupados ao redor, e então riu.
Não uma risada histérica, mas de puro alívio. Estou ótima. Ela limpou uma lágrima rebelde. Estou mais do que ótima. Estou livre. Vitor sentiu algo se expandir em seu peito. Ali estava ela. Não mais a mulher quebrada e invisível, mas Gabriela em toda sua força. E era a coisa mais linda que ele já vira. Na manhã seguinte, Gabriela estava no escritório de Coolidra, Helena Ferreira, uma das advogadas mais respeitadas de São Paulo em direito de família. O escritório ficava em Pinheiros, num prédio elegante, mas não ostensivo. Doutora Helena era uma mulher na casa dos 40, cabelos pretos presos num coque perfeito, olhar afiado, mas não sem gentileza. Doutora, Beatriz me ligou ontem. Helena colocou os óculos e abriu uma pasta. Me contou sobre a situação. Gabriela assentiu, as mãos apertadas no colo. Eu sei que parece estranho, um casamento não consumado, mas é verdade. Gabriela não precisa se justificar comigo. Helena se inclinou para a frente. Na verdade, isso torna seu caso mais forte. Não consumação é base legal sólida para anulação ou divórcio acelerado. Mas ele vai lutar contra? Provavelmente. Homens como Rodrigo Mendes lutam quando perdem controle. Helena fez algumas anotações. Mas temos vantagens. Você tem renda própria agora, o que elimina alegações de dependência financeira. E se ele contestar, podemos solicitar perícia médica. Gabriela empalideceu. Perícia médica? Para comprovar não consumação. Helena viu o pânico nos olhos dela, e sua voz suavizou. Mas dificilmente chegaremos lá. A mera ameaça costuma ser suficiente para homens como ele. A humilhação pública de admitir que ele nunca me quis. Gabriela completou amarga, que ele falhou como marido. Helena corrigiu. Gabriela, você não é a fracassada nessa história. Ele é. As palavras foram como bálsamo. Quanto tempo vai levar? Com sorte, e se ele não contestar muito, 6 meses. Talvez menos. Helena sorriu. Você é jovem, Gabriela. Tem a vida inteira pela frente. E agora tem também recursos para reconstruí-la do seu jeito. Gabriela assentiu. Algo quente se acendendo em seu peito. Obrigada. Não me agradeça. Apenas viva bem. É a melhor vingança. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Rodrigo contestou o divórcio, como esperado. Suas alegações eram vagas. Incompatibilidade temperamental. Abandono do lar. Mas seu advogado era caro e agressivo. Dona Rosa ligou, desesperada. Gabriela, pelo amor de Deus, volte para ele. Ele me ligou dizendo que ainda quer você de volta. Não, mãe. Mas filha, pense bem, onde você vai morar? Como vai? Mãe, eu ganho 13.500 reais por mês. Gabriela cortou, firme. Posso alugar meu próprio apartamento, pagar minhas próprias contas. Não preciso mais dele. Silêncio. Desde quando você ficou tão dura? Desde que descobri que posso. Gabriela sentiu lágrimas arderem. Mãe, você me vendeu para aquele homem. Sei que estava desesperada. Sei que pensou que estava me salvando. Mas me vendeu. E eu perdoei. De verdade. Mas não vou voltar. Nunca mais. Dona Rosa soluçou do outro lado da linha. Eu só queria que você estivesse segura. E agora estou. Mas nos meus próprios termos. A ligação terminou em um silêncio doloroso. 2 semanas depois, doutora Helena ligou com notícias. Rodrigo quer fazer um acordo. O quê? Ele assina o divórcio sem contestações. Vocês dividem os bens adquiridos durante o casamento, que são basicamente nada, já que estava tudo no nome dele. Mas ele desiste de qualquer alegação e você fica livre. E o que ele quer em troca? Helena hesitou. Silêncio. Ele não quer que os motivos do divórcio se tornem públicos. Está preocupado com sua reputação. Gabriela quase riu. Então, ele tem medo que as pessoas saibam que ele nunca, que nós nunca. Exatamente. Helena suspirou. É uma questão de ego masculino, Gabriela. Para ele, admitir publicamente que o casamento não foi consumado é pior do que o divórcio em si. E eu preciso assinar algo dizendo que não vou contar. Um termo de confidencialidade. Não muito diferente do que você já vivia, na verdade. Só que agora documentado. Gabriela olhou pela janela do apartamento de Camila para as ruas movimentadas da Vila Madalena. Eu assino, decidiu. Não quero arrastiço, quero apenas seguir em frente. Tem certeza? Absoluta. O divórcio foi homologado em 2 semanas. Gabriela Silva estava oficialmente livre. E quando assinou os papéis no cartório, não sentiu tristeza. Sentiu alívio tão intenso que precisou se sentar para não cambalear.
Era o fim de um pesadelo e o começo de uma vida real. Um mês após o divórcio, numa tarde chuvosa de dezembro, Vitor bateu na porta da sala de Gabriela. Posso entrar? Claro. Ela estava cercada de relatórios, mas sorriu. O que precisa? Vitor fechou a porta e, surpreendentemente, pareceu nervoso. Eu queria te fazer um convite. Mas precisa ficar claro que é pessoal, não profissional. Você pode recusar sem qualquer problema. Gabriela inclinou a cabeça, curiosa. Estou ouvindo. Gostaria de jantar comigo? Hoje à noite? As palavras saíram rápidas. Não como chefe e funcionária, apenas como Vitor e Gabriela. O silêncio se estendeu. Gabriela sentiu seu coração acelerar. Vitor. Ele estivera ali em cada passo de sua transformação. Não como salvador, mas como parceiro. Alguém que havia. Sim, a palavra saiu antes que pudesse pensar demais. Eu gostaria. O sorriso que iluminou o rosto de Vitor foi devastador. Ótimo. Te busco às 19h30? Pode ser. Quando Vitor saiu, Gabriela ficou olhando para a porta fechada por um longo momento. Então pegou o telefone e ligou para Camila. Preciso de ajuda, tenho um encontro. A gritaria de empolgação de Camila provavelmente foi ouvida por todo o apartamento. Às 19h30 em ponto, Vitor tocou a campainha do apartamento de Camila na Vila Madalena. Camila abriu, avaliando-o com olhos críticos. Você é o chefe dela. Sou. Machuca minha amiga e eu te destruo. Justo. Camila sorriu. Ela já desce. Quando Gabriela apareceu no topo da escada, Vitor esqueceu como respirar. Ela usava um vestido simples bordô, cabelos soltos, uma maquiagem leve que destacava seus olhos. Mas o que realmente o atingiu foi o sorriso. Genuíno, um pouco nervoso, mas feliz. Você está linda. As palavras saíram sem filtro. Gabriela corou. Obrigada. Você também está muito bem. O jantar foi num restaurante pequeno e aconchegante na Vila Madalena, longe dos lugares sofisticados de Vitor costumava frequentar. Mesas de madeira, luz de velas, um violonista tocando no canto. Eles conversaram sobre tudo e nada. Livros favoritos. Ambos amavam literatura russa. Lugares que gostariam de conhecer. Ela sonhava com Portugal, ele com Japão. Memórias de infância. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Vitor girou o copo de vinho entre os dedos. AVC fulminante. De uma hora para outra, eu era o homem da casa. Minha mãe nunca se recuperou direito. Morreu 3 anos depois. Dizem que foi câncer, mas eu acho que foi de coração partido. Sinto muito. Gabriela tocou a mão dele sobre a mesa. Beatriz me salvou. Ela era sócia do meu pai. Assumiu minha tutela, me ajudou a terminar a faculdade. Me ensinou tudo sobre o negócio. Ele sorriu. Ela é a mulher mais sábia que conheço. Eu notei. Gabriela sorriu de volta. Ela me dá um pouco de medo, mas num bom sentido. Ela gosta de você, muito. Como você sabe, porque ela me disse que se eu estragar isso, me deserda. Vitor riu. Gabriela arregalou os olhos. Estragar o quê? Vitor ficou sério, seus olhos encontrando os dela. Gabriela, aquele dia que ouvi sua conversa com sua mãe no lounge, mudou tudo para mim. Ela empalideceu. Você ouviu? Não era a minha intenção. Mas sim. Ele segurou a mão dela com firmeza. E a primeira coisa que quis fazer foi arrombar aquele apartamento e te tirar de lá. Mas Beatriz me ensinou uma lição crucial. O que ela disse? Que você não precisava ser salva. Você precisava das ferramentas para se salvar sozinha. Vitor acariciou seus dedos com o polegar. Então foi isso que tentei fazer. Te dar recursos, autonomia, escolha. Lágrimas brilharam nos olhos de Gabriela. Você me deu muito mais que isso. Você me deu dignidade de volta. Me tratou como profissional, como pessoa, não como vítima. Porque você nunca foi vítima. A voz de Vitor era intensa. Você era alguém sobrevivendo a uma situação impossível. E quando teve chance, você não apenas sobreviveu, você floresceu. Gabriela não conseguiu conter as lágrimas agora. Por que está fazendo isso, jantando comigo? Por que, Vitor? Ele se inclinou para a frente, seu rosto a centímetros do dela. Porque em algum momento, entre ver você trabalhar até tarde e ouvir você defender suas ideias em reuniões, entre te ver sorrir de verdade pela primeira vez e assistir você se levantar contra seu ex-marido, eu me apaixonei por você. O mundo parou. Não pela mulher que você era, ele continuou, mas pela mulher que você se tornou. Pela força que sempre esteve ali.
só precisando de espaço para crescer. Vitor, você não precisa responder nada. Ele se recostou. Só precisava que você soubesse. Mas quero deixar claro, isso não afeta seu trabalho. Você ganhou aquela promoção por mérito e vai continuar crescendo na empresa por mérito. Não importa o que aconteça ou não aconteça entre nós. Gabriela limpou as lágrimas, um sorriso trêmulo nos lábios. Você é um idiota. Vitor piscou, surpreso. Eu sou? Um idiota muito doce. Ela riu através das lágrimas. Porque eu também. Em algum momento entre você me defender sem me diminuir e me tratar como igual, eu também me apaixonei. Vitor sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Sério? Sério. Gabriela apertou a mão dele. Mas, Vitor, eu preciso ir devagar. Eu acabei de sair de um pesadelo. Preciso aprender quem eu sou fora de um relacionamento que me definiu por tanto tempo. Todo o tempo que você precisar. Vitor levou a mão dela aos lábios, beijando seus dedos suavemente. Não vou a lugar nenhum. E ali, naquele restaurante pequeno na Vila Madalena, com velas tremendo e violão tocando ao fundo, começou algo novo. Não um conto de fadas, mas algo melhor. Algo real. Os meses que se seguiram foram de descoberta. Gabriela alugou seu próprio apartamento, um kitnet em Pinheiros, pequeno, mas completamente dela. Cada móvel, cada planta, cada quadro na parede foi escolha sua. Camila a ajudou a decorar, e o resultado foi uma mistura encantadora de cores vibrantes e bagunça organizada. Vitor respeitou religiosamente os limites dela. Encontros aconteciam aos fins de semana. Jantares, caminhadas no Ibirapuera, sessões de cinema. Ele nunca pressionou por mais, nunca tentou apressar. E lentamente, Gabriela foi se abrindo. Numa sexta à noite, 3 meses após o primeiro jantar, ela o convidou para conhecer seu apartamento. Não espere muito. Ela abriu a porta nervosa. É pequeno. É perfeito. Vitor entrou olhando ao redor. Estantes cheias de livros, plantas na janela, uma mantá que ela mesma fizera em aulas de crochê. É você. Eles pediram pizza e comeram sentados no chão da sala, vinho barato em copos descombinados. Vitor, Gabriela colocou o copo de lado, virando-se para ele. Sim, eu estou pronta. Ele entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Viu em seus olhos, não medo, não obrigação, mas uma escolha. Você tem certeza? Absoluta. O beijo começou suave, lábios se encontrando com ternura, anos de solidão se dissolvendo naquele toque. Então aprofundou-se, mãos entrelaçando em cabelos, corpos se aproximando. Quando finalmente se separaram, Gabriela estava chorando. Ei, Vitor secou suas lágrimas. Estamos ok? Podemos parar se você... Não. Ela riu através das lágrimas. São lágrimas boas. Eu só... Nunca soube que podia ser assim. Gentil, respeitoso. É sempre assim quando é com alguém que você escolhe. Vitor beijou sua testa. E quando esse alguém te ama de verdade? Naquela noite, Gabriela descobriu o que significava ser desejada, não como objeto, mas como pessoa, ser tocada com ternura, ser vista. E quando adormeceu nos braços de Vitor, com a luz do luar entrando pela janela do seu pequeno apartamento em Pinheiros, sentiu-se completa pela primeira vez. 8 semanas depois, Gabriela começou a passar mal. Enjoos pela manhã, tonturas, cansaço inexplicável. Camila foi direto ao ponto. Gabi, você está grávida. Não seja ridícula. Nós nos cuidamos. Nenhum método é 100%. Compra um teste. O teste de farmácia confirmou. 2 linhas rosa. Gabriela sentou-se no chão do banheiro. O teste tremendo em sua mão. Grávida. De Vitor. O pânico a atingiu como um tidal. Ele vai pensar que foi armação. Vai achar que estou tentando prendê-lo. Que sou como minha mãe, interesseira, manipuladora. Gabi? Camila bateu na porta. Você está bem? Estou grávida, Cami. A voz saiu fraca. A porta se abriu. Camila se ajoelhou ao lado dela. E isso é bom ou ruim? Eu não sei. Gabriela enterrou o rosto nas mãos. Mal saí de um casamento. Estou começando minha carreira e Vitor... Deus, Camila, ele vai achar que planejei isso. Vitor te ama. Qualquer idiota vê isso. Mas, conta para ele. Hoje. Camila segurou seus ombros. E para de subestimar você mesma. E ele. Quando Vitor chegou naquela noite, encontrou Gabriela sentada no sofá, pálida, mãos tremendo. Gabi, o que aconteceu?
Ele se ajoelhou na frente dela, preocupação em cada traço. Você está doente? Vitor, eu preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo, os olhos enchendo de lágrimas. Eu estou grávida. Silêncio. Vitor ficou completamente imóvel. Gabriela continuou, as palavras saindo atropeladas. Eu não planejei, eu juro. Não sei como aconteceu, nós sempre nos cuidamos, mas aconteceu e eu entendo se você está assustado ou não quer ou acha que eu... Ele a beijou. Foi um beijo que roubou todo o ar de seus pulmões, urgente e terno ao mesmo tempo. Quando se separaram, havia lágrimas no rosto dele também. Assustado, ele colocou as mãos no rosto dela. Gabi, eu estou apavorado, estou em pânico total. Não sei nada sobre ser pai, mas também estou... Sua voz falhou. Estou eufórico. É a melhor notícia da minha vida. Sério, sério. Ele desceu uma mão até a barriga dela, ainda plana. Nós vamos ter um bebê. Nosso bebê. Gabriela desabou em lágrimas, desta vez de alívio puro. Eu achei que você fosse... O quê? Me assustar? Sair correndo? Vitor a puxou para um abraço. Gabriela, eu te amo e vou amar esse bebê. Nós vamos descobrir juntos como fazer isso funcionar. Juntos? Juntos. Ele beijou seu cabelo. Se você quiser, claro. Ela se afastou, olhando nos olhos dele. Eu quero. Mais do que tudo. Naquela noite, eles não fizeram planos elaborados. Apenas ficaram deitados na cama, a mão de Vitor na barriga de Gabriela, sussurrando sobre sonhos e medos. E pela primeira vez na vida, Gabriela sentiu que estava exatamente onde deveria estar, com alguém que a escolhia todos os dias e que ela escolhia de volta. A notícia da gravidez permaneceu privada por algumas semanas, apenas Camila e Beatriz sabendo. Até que vazou. Ninguém soube ao certo como. Talvez alguém do hospital onde Gabriela fizera os primeiros exames, talvez um colega de trabalho que percebeu os enjoos matinais. Mas vazou, e chegou aos ouvidos de Rodrigo. Doutora Helena ligou para Gabriela numa terça-feira chuvosa. Temos um problema. Gabriela, que estava em sua mesa revisando relatórios, sentiu o estômago afundar. Que tipo de problema? Rodrigo está contestando a data do seu divórcio. Helena soou tensa. Ele alega que vocês ainda estavam casados quando a criança foi concebida e está reivindicando paternidade. O mundo girou. Mas isso é loucura. Ele nunca me tocou. Eu sei. Mas agora ele quer usar isso como alavanca. Helena suspirou. Minha leitura é que isso não tem nada a ver com a criança. É extorsão. Ele vai usar a ameaça de uma batalha judicial para arrancar dinheiro de Vitor. Gabriela fechou os olhos, náusea subindo. Como ele pode, depois de tudo? Como pode ser tão cruel? Porque homens como Rodrigo Mendes só entendem poder e controle. E você tirou os dois dele. Quando Vitor ficou sabendo, sua reação foi instantânea. Exigimos teste de paternidade pré-natal, público, supervisionado judicialmente. Eles estavam na sala dele com Beatriz e Helena presentes. Vitor, você tem certeza? Gabriela tocou seu braço. Um teste pré-natal tem riscos mínimos com os procedimentos modernos. Ele virou-se para ela, determinação absoluta em seus olhos. E não vou deixar aquele canalha usar nosso filho como moeda de troca. Ele está certo. Beatriz se inclinou para a frente. É um checkmate perfeito. Rodrigo está blefando. Um teste público não só provaria que o bebê não é dele, mas exporia que o casamento nunca foi consumado. A humilhação que ele tanto teme. Helena sorriu. Um sorriso de predadora. Se após provarmos que ele está mentindo, processamos por extorsão e calúnia. Vamos destruir a reputação dele completamente. Gabriela olhou entre os três. Vocês fariam isso? Por mim? Por nós. Vitor segurou sua mão. Por nossa família. A palavra família fez algo se quebrar e se recompor em Gabriela ao mesmo tempo. A resposta de Vitor foi enviada ao advogado de Rodrigo naquela mesma tarde. Formal, direta, brutal. 24 horas depois, Rodrigo recuou. Seu advogado enviou um comunicado aceitando um acordo final. Rodrigo desistiria de todas as contestações sobre paternidade e qualquer vínculo com Gabriela, em troca de um termo de confidencialidade reforçado e uma quantia simbólica para custos jurídicos. Vitor nem negociou. Assinou o cheque sem piscar. Dinheiro bem gasto, murmurou. E assim, Rodrigo Mendes desapareceu da vida de Gabriela. Soube-se depois que ele se mudara para Florianópolis.
tentando recomeçar longe da vergonha de São Paulo. Gabriela não sentiu nem satisfação nem pena. Apenas nada. Ele era passado, irrelevante, e ela tinha um futuro para construir. Com a ameaça de Rodrigo eliminada, Vitor fez uma proposta. Vem morar comigo. Eles estavam na varanda do apartamento dele em Jardins, um lugar moderno e elegante que Gabriela visitara algumas vezes, mas onde nunca dormira. Vitor, não é sobre te controlar ou te tirar independência. Ele se virou para ela, segurando suas mãos. É sobre construirmos algo juntos, uma casa, um lar, para nós e para nosso bebê. E se não der certo? Então não deu certo, mas pelo menos tentamos. Ele tocou a barriga dela, agora com uma curva sutil de 14 semanas. Gabi, eu quero acordar com você todas as manhãs. Quero estar lá quando você tiver enjoos. Quero montar o berço juntos. Quero tudo com você. Como ela poderia dizer não àquilo? Mas foi Camila quem deu o empurrão final. Pelo amor de Deus, Gabi, o homem te ama, você o ama, vocês estão tendo um bebê. Para de ter medo de ser feliz. E se eu estragar tudo? E se eu não souber como ser feliz? Camila segurou seu rosto. Então aprende. Da mesma forma que aprendeu a ser executiva de sucesso, a enfrentar seu ex-marido, a reconstruir sua vida. Aprende. E Gabriela percebeu que Camila tinha razão. Eles não se mudaram para o apartamento de Vitor em Jardins. Compraram uma casa. Era uma propriedade em Alphaville. Não muito grande, mas com jardim, muita luz natural e espaço suficiente para crescer. 3 quartos, sala ampla, cozinha americana com ilha, escritório. Passaram semanas escolhendo cada detalhe juntos. Gabriela queria cores vivas, plantas, vida. Vitor queria funcionalidade e conforto. O resultado foi perfeito. Mudaram-se em março, com Gabriela entrando no 2º trimestre de gravidez. Bem-vinda ao lar. Vitor a pegou no colo para atravessar a porta, fazendo-a rir. Vitor, você vai nos derrubar. Nunca. E ele não derrubou. Os meses de gravidez foram tranquilos. Gabriela manteve seu trabalho no instituto até o 7º mês, quando Beatriz finalmente insistiu que ela tirasse licença. Você vai se matar de trabalhar até a hora do parto. Vai descansar. Ordem da diretora jurídica. Vitor era um parceiro dedicado quase ao ponto da obsessão. Acordava no meio da noite para massagear seus pés quando estavam inchados. Lia todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar. Praticava trocar fraldas em bonecos sob supervisão crítica de Camila. Você está super preparado, Gabriela rira. Ou subpreparado. Ele olhou para o boneco de treino. Como algo tão pequeno pode produzir tanta coisa? Beatriz se tornou presença constante também, trazendo comidas caseiras e conselhos não solicitados, mas bem-vindos. Ela é como minha avó, Gabriela confessou uma noite. Ela ama você. Vitor beijou seu cabelo. E vai amar esse bebê ferozmente. E Dona Rosa? Silêncio. Gabriela não falava com a mãe desde antes da gravidez. Dona Rosa ligara algumas vezes, mas as conversas eram tensas, cheias de mágoas não resolvidas. Ela é sua mãe, Gabi. Vitor tocou sua barriga. E vai ser avó. Talvez, quando o bebê nascer, vocês possam tentar de novo? Gabriela não respondeu, mas a semente estava plantada. Em agosto, Gabriela foi promovida, mesmo em licença, a sócia e diretora executiva do Instituto Tech Vision. Quando Vitor contou a notícia, ela chorou. Você merece. Ele segurou seu rosto. Merece e mais. Quando voltar da licença, vai ter equity na empresa. Vai ser minha igual em tudo. Em tudo, em tudo. Ele colocou as mãos em sua barriga. Sócios na empresa, parceiros na vida. E Gabriela finalmente entendeu. Não era um conto de fadas onde ela fora salva. Era uma parceria real, construída sobre respeito, amor e igualdade. E era mais bonito do que qualquer conto de fadas poderia ser. O trabalho de parto começou numa terça-feira comum. Gabriela estava na sala, tentando montar o berço pela 10ª vez. Vitor havia mudado de ideia sobre a posição dele 6 vezes, quando sentiu a primeira contração. Vitor, ele estava no escritório em uma videoconferência. Sim, amor, só mais 5 minutos. Minha bolsa estourou. Silêncio. Então barulho de cadeira caindo, laptop fechando abruptamente, passos correndo. Agora, 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 agora. Gabriela não conseguiu conter o riso mesmo através da contração. Mas respira.
Ainda temos tempo. Vitor não respirou. Em pânico absoluto, pegou a bolsa de hospital que haviam preparado semanas antes, ajudou Gabriela até o carro e dirigiu para o Albert Einstein, como se estivessem numa cena de filme de ação. Vitor, amor, o limite é 60. Estamos tendo um bebê. Por isso mesmo, preciso que cheguemos vivos. No hospital, o tempo pareceu simultaneamente rastejar e voar. Contrações se intensificaram. Gabriela apertou a mão de Vitor com força suficiente para quebrar ossos. Você está indo tão bem. Ele sussurrava, limpando seu rosto com um pano úmido. Tão bem, amor. Me lembra por que fizemos isso? Porque você me ama? Neste momento discordo fortemente dessa afirmação. Ele riu, beijando sua testa. Beatriz e Camila chegaram juntas, trazendo uma energia caótica, mas reconfortante. Como ela está? Beatriz perguntou à enfermeira. Dilatação de 8 centímetros. Não deve demorar muito. Dona Rosa apareceu na porta, hesitante, segurando um pequeno urso de pelúcia. Gabriela olhou para ela. Por um momento, todo o ressentimento, toda a mágoa estava ali. Mas então outra contração veio, e Vitor estava ali, segurando-a, e Beatriz estava ajudando, e Camila estava chorando, e sua mãe estava à porta com olhos suplicantes. E Gabriela percebeu, a vida era curta demais para carregar peso morto. Mãe, sua voz saiu rouca. Entra. Dona Rosa entrou como se estivesse pisando em terra sagrada. Minha filha, depois conversamos. Gabriela gemeu. Agora só, fica. E Dona Rosa ficou. Às 4h15 da manhã, após 11 horas de trabalho de parto, Laura nasceu. O choro agudo cortou o ar, e Gabriela soluçou. Não de dor, mas de alívio e amor avassaladores. É uma menina. O médico colocou o bebê sobre o peito de Gabriela. Uma menina saudável. Laura era minúscula, enrugada, perfeita. Cabelos escuros grudados na cabeça, olhos apertados, punhos cerrados. Oi, pequena. Gabriela tocou a bochecha dela, lágrimas escorrendo. Oi, meu amor. Vitor estava congelado, olhos fixos em sua filha. Quer cortar o cordão, papai? Ofereceu o médico. Com mãos tremendo tanto que quase derrubou a tesoura, Vitor cortou o cordão umbilical. O gesto simbólico. Laura se tornando seu próprio ser, separada, mas amada. Quando pegou a filha nos braços pela primeira vez, as lágrimas que segurava finalmente caíram. Ela é... Sua voz falhou. Gabriela, ela é perfeita. É nossa. Gabriela sorriu, exausta, mas radiante. Nossa filha. Vitor olhou para ela, depois para Laura, depois de volta para ela. Vocês duas são meu mundo inteiro. E naquele quarto de hospital, com o sol começando a nascer sobre São Paulo, uma família nasceu. Não perfeita, mas real. E incrivelmente, maravilhosamente deles. 3 meses depois, num sábado ensolarado de novembro, havia uma pequena celebração no jardim da casa em Alphaville. Laura dormia pacificamente em seu carrinho sob a sombra de uma árvore, completamente alheia ao fato de ser o centro das atenções. Camila estava tirando fotos obsessivamente. Ela é tão pequena, como algo tão pequeno existe. Biologia, Cami. Beatriz tomava café, sorrindo. Pura biologia. Vitor estava grelhando na churrasqueira com a ajuda desajeitada de Gabriela. Você queimou de novo, ela apontou. Estou criando camadas de sabor. Isso se chama carbonizado. Eles riram, e foi o tipo de riso fácil que vinha de conforto, de rotina, de lar. Então o portão se abriu. Dona Rosa entrou hesitante, segurando um pacote embrulhado em papel simples. Gabriela endireitou-se, limpando as mãos no avental. Os últimos 3 meses haviam sido de reconstrução cuidadosa. Conversas difíceis sobre o passado. Desculpas, algumas aceitas. Outras ainda em processo. Limites estabelecidos. Mas também momentos de aproximação. Dona Rosa vindo conhecer Laura no hospital, segurando a neta com mãos trêmulas e lágrimas de alegria. Agora, ela estava ali, claramente nervosa. Oi, mãe. Oi, filha. Dona Rosa ergueu o pacote. Eu fiz uma coisa para a Laura, se você quiser. Gabriela abriu o embrulho. Dentro, sapatinhos de crochê, pequenos, delicados, feitos à mão com tanto cuidado que era quase doloroso olhar. Mãe, a voz de Gabriela falhou. Eu sei que não apaga o que fiz. Dona Rosa limpou os olhos. Eu estava cega pelo medo. Medo de voltar à pobreza, de não conseguir sobreviver sem seu pai, e coloquei esse medo sobre seus ombros.
Ela deu um passo à frente, segurando as mãos de Gabriela. Eu vi a frieza dele, vi que ele não te amava. Mas menti para mim mesma. Disse que melhoraria, que você estaria segura. Quase destruí sua vida para proteger a minha ilusão de segurança. Gabriela sentiu lágrimas correrem. Você me machucou muito, mãe. Eu sei, Dona Rosa soluçou. E vou carregar isso para sempre. Mas juro pela minha neta que vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Ser a mãe que você merecia. Silêncio. Então Gabriela puxou sua mãe para um abraço. Eu já perdoei, sussurrou. Não esqueci, mas perdoei. Porque carregar raiva é cansativo, mãe. E eu quero que Laura tenha uma avó. Quero que você seja parte da vida dela. Dona Rosa tremeu nos braços da filha, lágrimas molhando seu ombro. Eu não mereço... Ninguém merece nada. Gabriela se afastou, segurando o rosto da mãe. A gente constrói o que merece. E estamos construindo. Juntas. Entendeu? Dona Rosa assentiu, incapaz de falar. Vitor se aproximou, colocando a mão no ombro de Dona Rosa gentilmente. Bem-vinda à família, Dona Rosa. De verdade. E a velha senhora que carregara tanto peso por tanto tempo, finalmente permitiu-se desmoronar e ser amparada. À tarde, quando todos foram embora, e Laura dormia em seu berço no quarto, Gabriela estava na varanda, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Vitor apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. No que você estava pensando? Gabriela se encostou nele, segura e amada. Naquele dia no lounge. Parece uma eternidade atrás. Eu estava tão quebrada, tão perdida. Me sentia tão invisível. Vitor a virou nos braços dele, olhando em seus olhos. Você nunca foi invisível para mim. Talvez eu não soubesse ver direito no início, mas você sempre foi extraordinária. Sempre. Eu não sabia quem eu era. E descobriu. Ele tocou seu rosto com ternura. Gabriela, eu te ofereci uma oportunidade, mas foi você quem construiu a escada. Foi você quem teve a coragem de subir cada degrau, de enfrentar seus medos, de se libertar. Você me ajudou. Eu te apoiei. Não te salvei. Vitor sorriu. E essa é a diferença. Eu nunca vou ser o seu salvador, Gabriela, mas serei sempre seu parceiro, seu igual, seu amor. Gabriela sorriu, lágrimas de felicidade brilhando. E ser meu companheiro para trocar fraldas às 3 da manhã? Principalmente isso. Ele riu, puxando-a para um beijo. Quando se separaram, Gabriela olhou pela janela onde podia ver o quarto de Laura através das cortinas transparentes. A filha deles dormia tranquila, envolta em sonhos inocentes. Vamos fazer diferente com ela, Gabriela disse suavemente. Vamos ensiná-la que ela nunca precisa se fazer pequena, que ela pode ocupar espaço, que amor não é controle, é liberdade. Vamos. Vitor beijou seu cabelo. E ela vai ser extraordinária, como a mãe dela. Ali na varanda daquela casa em Alphaville, enquanto o sol descia e as primeiras estrelas começavam a aparecer, Gabriela Silva, não mais a mulher quebrada de um ano atrás, mas uma executiva respeitada, mãe dedicada, mulher amada e, principalmente, dona de si mesma. Sentiu algo que nunca achara possível, paz completa, e soube que qualquer que fosse o futuro, enfrentariam juntos, não como salvador e salva, mas como parceiros, iguais, livres e profundamente, irrevogavelmente apaixonados.